Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Eu vou ler na versão aqui da minha Bíblia. Talvez fique um pouquinho diferente, mas hoje em dia tem tanta versão. Um está com a NVI, o outro está com a João Ferreira de Almeida, com a King James, NTLH. A Bíblia diz assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento de Yahvé, Deus, que passeava pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O próximo texto é Apocalipse 21, 2. Quando a gente procura a questão de relacionamento de Deus com o homem na Bíblia, a gente vê no começo da história relatada e no final da história o Criador buscando essa comunhão, Ele fazendo essa comunhão com o homem. A gente conhece a história de Adão e Eva, do paraíso que o Senhor fez para eles, um jardim, colocou Adão para cuidar do jardim. O Senhor colocou o homem para poder estar acima dos outros seres, dos animais, dos répteis, dos pássaros, das feras. Não lhe ofereciam, risco algum. A mão do Senhor estava sobre o homem e Deus o capacitou para tal. E acredito que regularmente, embora a Bíblia não cite claramente, regularmente o Senhor vinha ter com o homem comunhão, vinha falar, vinha se relacionar. E aí eles desfrutavam de uma tarde maravilhosa. Mas depois de terem comido o fruto e pecado e entenderam que estavam nus, a Bíblia diz que o Senhor vem na viração do dia, na tardinha. E aí eles estavam escondidos. Houve uma quebra de relacionamento, uma quebra de aliança. Mas eu não quero me ater a Gênesis 3, Apocalipse 21, 2 diz assim: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus, agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Está vendo o que a Bíblia fala? Que no princípio Deus buscou comunhão, e depois de todas as eras, Deus vai trazer para ele novamente aquele que lhe é querido para viver em comunhão. É o anseio do coração de Deus que eu e você tenhamos comunhão com Ele, mas também um com os outros e com as pessoas no mundo afora. E se a gente percorresse a Bíblia, há diversos textos que vai mostrar que a iniciativa desse relacionamento vem de Deus. Ele que toma a iniciativa 100% das vezes. O Senhor Jesus disse em outra ocasião: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros. Ou seja, a iniciativa de relacionar, de ter comunhão, de buscar ter uma vida melhor, sempre está vindo da parte de Deus. É o interesse, é o intuito dele, te fazer viver uma vida boa nessa terra, para que um dia você viva uma vida plena com Ele, nos céus, na Nova Jerusalém. Mas então eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento no aspecto humano. E o que a gente vê é um tempo de relações cortadas, de desgaste, pessoas se afastando umas das outras. Antigamente, quando falava da época natalina, a pessoa tinha inimizade que tivesse, mas no dia 25 estava todo mundo junto para bater um rango e perdoar. Você me perdoa, eu falei que não devia. Foi lá no começo do ano, passou o ano inteiro com raiva, mas naquela época se perdoava.
Hoje é o contrário. Chega nessa data e fala assim: você não me procurou o ano inteiro, quer me procurar hoje? Ou seja, com o tempo as relações foram desfeitas, com o tempo foi tendo um afastamento das pessoas, com o tempo os corações se inflamaram uns contra os outros. E o que desgasta um relacionamento? Falta de reciprocidade, sabe? Quando somente uma das partes se doa, quando somente uma das partes ama, quando somente alguém se entrega, quando somente eu desejo a sua companhia e você não deseja a minha, não tem reciprocidade. Isso traz um desgaste. Hoje, nos dias de hoje, fala aquele termo, é o vem a nós. Essa pessoa vem a nós. Vem a nós. Só quer para ela, só quer aproveitar o bom para ela, só quer usufruir daquilo que a pessoa pode oferecer de bom. As pessoas dizem, você vai ver quem é os seus amigos quando você precisar deles. Quando vem o momento da dificuldade. Porque quando está com dinheiro no bolso e feliz da vida, é fácil arrumar amigos, entre aspas. É fácil arrumar pessoas que vão elogiar. Rapaz, você tá top hoje, tá lindo, viu? Você tá bonito. Porque você tem algo para oferecer. E a pessoa começa a se doar, começa a se entregar, começa a investir tempo. Mas do outro lado ela não vê esse investimento. E aí se esfria. Ou acontece aqueles relacionamentos hoje que chama, é muito popular, né? Relacionamento tóxico, borderline. A pessoa acostuma a sofrer e acha que aquela migalha que ela recebe é tudo que ela podia receber de alguém. Você que está olhando aqui para mim agora, você sabia que você é filho de Deus? Filho do Rei da Glória, filha e filho do Rei da Glória. Sabe, diante da grandeza deles não somos nada. Mas quem sou eu para falar que você não é nada se você é filho dele? Dele. Nisso você vê o valor do sangue de Jesus pela sua vida. Então nós temos visto que os relacionamentos têm sido quebrados com facilidade. As pessoas não se importam mais em magoar, em ferir. A falta de comunhão gera um afastamento. A Bíblia diz, e eu lembro muito disso no passado, agora eu não vou recordar o versículo ao certo, depois talvez vocês encontrem em cima. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu sei que é no Velho Testamento, um dos profetas menores. Amós? Não é 3:3 não é? Amém. Encontra para nós aí, vê se é Amós 3:3. 3:3? Então é isso. Obrigado, irmão Nelson. Irmão Nelson é uma biblioteca, tá vendo? Tem que aproveitar, ó. Sabedoria. É isso aí. Então é isso. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Tem relacionamento quando há discordância? Quando não há paz? Quando não há comunhão? Mas muitas vezes o que a gente tem que entender é que precisamos fazer força para ter comunhão. Cada um de nós aqui tem as suas peculiaridades. Tem gente que é muito chato, e tem gente que é mais chata ainda, como eu. Vocês não riem, mas como eu sou uma pessoa chata, eu sei que eu sou chato. É difícil conviver comigo. Aqui é só uns minutinhos que vocês passam comigo, nós damos um abraço, sorrir. Vai passar um tempo comigo para ver como é que eu sou exigente. Sou exigente, meus filhos sabem, eles me amam mesmo, né? Papai é chato, mas... Então é isso, investimos tempo para superar essas peculiaridades que cada um de nós tem. Tem gente que gosta de rir demais, tem gente que não gosta de rir nem um pouquinho. Tem gente que é sério, tem gente que é muito aberto. E tudo bem, Deus te fez assim. Mas nós esforçamos para poder ter um laço, para poder estar junto, mesmo nas nossas diferenças. Ou seja, é amar o nosso irmão, é amar os homens, assim como Jesus amou. Já pensou Jesus? Se Jesus mede pela régua dele, acabou para a humanidade, porque a régua dele é muito alta, ele é santo, é perfeito. Um homem que fez um chicote
e pegou lá, expulsou os cambistas que estavam vendendo as pombinhas no templo, e chicoteou e bateu neles, e não pecou. Ele não pecou mesmo nisso. Ou seja, o nível de Jesus é muito alto, e se ele medisse a gente pelo nível dele mesmo, a humanidade não teria salvação. Imagina o esforço dele, o Deus vivo se tornar homem, caminhar com homens imperfeitos, dia após dia ensinando. Em certa ocasião, Filipe chega para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus: mas você não está vendo ele não? Estou andando com você, você não vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E mesmo assim, Jesus não mediu pela régua dele. Eu lembro isso, que a gente estudou isso na quinta-feira, tá? Lembrei. Tá vendo? Não é só o pastor Rodrigo que guarda lá os negocinhos para pregação, não. Também estou aprendendo. Mas então é isso, o relacionamento precisa de esforço para superar essas adversidades, para superar. Tem uma coisa, um termo, ele chama misofonia. A pessoa que se irrita com o som. E às vezes eu estou lá, se eu estiver comendo e a pessoa comer e fizer qualquer tipo de som, aquilo me irrita. E eu tenho que passar por cima daquilo para continuar com a comunhão. É o natural daquela pessoa, incomoda a mim. Mas eu guardo o meu incômodo dentro de mim para que a gente se mantenha um relacionamento. Veja bem quantas vezes você tem que conter a sua própria vontade para ficar junto de uma pessoa. Nos mínimos detalhes. Então, são muitas coisas que esfriam ou que desgastam, que acabam com o relacionamento. Às vezes a intimidade sem respeito acaba com o relacionamento. Porque eu te conheço, sou seu amigo, eu me acho no direito de começar a te criticar. Seu óculos é feio, seu tênis é feio. Por que você vestiu isso? Olha como é que você está igual uma marmota. Eu sou amigo dele, isso me dá o direito de chegar a falar isso para ele? A não ser que ele esteja exposto ao ridículo, né? Com óculos igual lá do Zé Bonitinho lá, que é grandão. Seu óculos é bonito, viu, pastor? Fique em paz, tá? Eu lhe amo. Amém. Então, é isso. Amizade. Eu já citei para vocês um caso, que pela amizade eu virei pro cara e... foi ruim, mas ele deixava comida no prato e quando eu vi, eu já tinha xingado ele que ele deixou a comida no prato, na empresa. Aqui já passei a mesma coisa, mas eu fiquei calado. Eu fiquei calado. Eu vi a pessoa, deu vontade de falar, a língua coça, que tá jogando aquele monte de comida fora. Nossa. Agora vocês já sabem, tá? Se nós tivermos algum retiro da igreja, não deixa sobrar aquele monte de comida perto de mim não, tá? Eu não vou falar nada, mas eu vou olhar. Põe pouco. Quiser, repete. Mas então, o relacionamento, a proximidade fez com que talvez eu magoasse uma pessoa e a gente se afasta. É isso que Cristo quer para nós, que a gente enxergue as diferenças nas pessoas, de maneira que eu não posso nem evangelizar uma pessoa, porque eu enxerguei uma diferença nela, eu não gosto dessa coisa que ela faz, e aí eu já não falo de Jesus para ele, porque eu me medi acima dele. Ou seja, tem coisas que tendem a matar o relacionamento dos homens, e às vezes é um projeto de Deus, que Deus vai trazer transformação em vida. E por causa de não haver reciprocidade, pela intimidade sem respeito, a gente mata um projeto para a nossa vida, que de Deus a gente não mata. A obra de Deus, ela não acaba. Se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Eu só tinha a honra de ser o instrumento dele. Mas se não for eu, não vai faltar instrumento. Deus é Deus, Ele não precisa de ninguém. Mas nós podemos nos colocar nessa posição e criar pontes, e não vales. O vale separa, fica fundo, fica longe. Mas temos que criar pontes em cima das dificuldades, das limitações, e aproximar das pessoas. Sabe uma coisa que limitava relacionamento? Antigamente, né, ser crente era um negócio que era... Não que a gente tem que ser moderninho, mas ser crente era só cara de cara feia, carrancudo. A vida dele estava muito ruim. Para que eu vou ser igual ele?
Mas hoje você vê um crente feliz da vida. Jesus é bom, testemunhando aqui, como no domingo passado, como hoje, que Jesus fez. Nossa, Jesus faz isso, que legal, aquela pessoa está alegre, mesmo em tanta dificuldade, servindo. Não, Jesus é bom, e a gente cria uma conexão, e a conexão vai gerar intimidade, a intimidade vai gerar o relacionamento de um com o outro. Isso eu só estou falando de pessoas. Nós nem chegamos no relacionamento com Deus. Mas como que eu tenho comunhão com Deus e não tenho com as pessoas? A Bíblia diz no livro de 1 João, depois encontra um versículo aí, que fala: como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Ou seja, para mim ter comunhão com o Eterno, eu preciso ter comunhão com você. Eu preciso ter comunhão com você. Eu preciso ter comunhão com você. E a comunhão nossa, sabe, ela tem que passar somente desse minuto. Encontrei na porta, cantamos a canção, saímos do nosso lugar, abraçamos. Isso é só uma prévia, gente. Sabe quando você mostra aquele pouquinho assim, que vai ter algo maior e grandioso? Isso é só uma prévia, a gente pode desfrutar de muito mais. Comunhão. Comunhão. E essa nossa comunhão é onde Deus opera, onde Deus vem e transforma. No livro dos Salmos diz que bom é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo fresco que escorre sobre a cabeça até a barba de Arão. É como o orvalho no monte Hermon. Ali o Senhor ordena bênçãos. Está vendo o que é comunhão, relacionamento? Deus ordenando bênção. Através de relacionamento, através de companheirismo. Você vê uma coisa interessante, a pessoa andar com um novo convertido. É interessante que o novo convertido está cheio das manias. Está cheio de mania. Falta de compromisso. De vez em quando ele fala uns palavrão assim, aí tenta dar uma tapeada. E se você vier com o máximo na sua justiça, exortando ao máximo, a pessoa vai embora. A gente ensina com amor, porque a gente quer criar uma ponte. A gente não quer fazer um vale. A gente não quer afastar. Da mesma maneira o Senhor Jesus nos recebeu imperfeitos, falhos. Cada um de nós sabe como era. A não ser quem nasceu no berço de ouro, né? Já o pai e a mãe já era cristão. Ele nasceu, aprendeu, mas ele teve que se converter, porque Deus não tem neto, né? Deus tem filhos, né? Filho de crente não é crentinho, tem que nascer de novo. Mas nasceu num lugar já propício para aprender, para entender. Então, Deus faz com que a gente possa desfrutar dessa comunhão, desfrutar de uma refeição com o irmão, se unir em torno de um propósito. E a gente se uniu algumas vezes em torno de um propósito, em torno de oração por pessoas. E agora? A gente vai esperar só vir um momento ruim para a gente ter uma comunhão? Para a gente se juntar como uma só pessoa, uma igreja? Não, vamos desfrutar do momento de alegria mesmo. Como a gente fez no domingo passado, depois do culto. Cada um trouxe o seu um pouco. E é interessante que toda vez sobra, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Toda vez sobra, não é sobrar, é sobejar, não é? Você sai satisfeito. Se a gente vacilar um pouquinho, você sai mais do que satisfeito, já procurando um eno ou um sorrisal. A gente tem que tomar um cuidado, senão a gente já dá uma errada na gula dentro da igreja. Mas é fartura, cada irmão vai lá e prepara o seu melhor, prepara com amor, com carinho, e quando você vem, você come, nossa, que gostoso. E isso aqui foi fulano que fez, fulano que trouxe. Desfruta de comunhão. Isso nos faz ficar próximos. Isso nos faz ter a liberdade de sentar um pouco e conversar um pouco com o outro, e conhecer a vida do outro. Conhecer um pouquinho o irmão é bom. Quem é mais novo, aproveita e conversa com os irmãos mais experientes. Eu gosto disso. Um dia que eu cheguei, sentei com o irmão Nelson foi testemunhando, pai de pastor, avô de pastor também, não é isso, irmão Nelson? Tá aí, ó. E aí você vê que o ensinamento que ele deu, a próxima geração seguiu, a segunda geração já está seguindo o ensinamento e começou nele. Glória seja dada a Deus.
A gente desfrutou dessa comunhão e foi falando, já fui vendo umas coisas para o culto dos homens, sabe, do que o irmão Nelson falou. E prepara, irmão Nelson, prepara. A gente pode desfrutar dessa comunhão, mas o que eu quero te dizer é que essa comunhão gostosa, ela não tem que ficar só aqui dentro. Essa comunhão tem que ir para a porta fora, sabe? A gente tem que exalar a Cristo. Quando eles foram buscar o Senhor Jesus, a dúvida era: quem é Ele no meio desses? Todos se parecem? A gente tem que se parecer com Jesus, pronto para compartilhar o reino de Deus. E falando do Senhor Jesus, em João 15:15, deixa eu tomar um gole d'água. João 15:15, houve um tempo em que o Senhor Jesus falou para os discípulos: já não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Amigo de Deus, está vendo? De servo para amigo, ou seja, o relacionamento se tornou mais íntimo. Jesus falou: vocês estão andando, vocês estão seguindo, não vai ter segredo, não vai ter mistério. Eu estou mostrando para vocês a vontade do Pai. Isso o Senhor Jesus mostrando para os discípulos. Antes era o servo, sabe? Vai, faz, mas sem saber, sem entender. A partir desse momento ele começou a aprofundar, a mostrar para eles. Então, em níveis de relacionamento com Deus, muitas vezes a gente começa realmente, a gente vai servir para sempre, mas a gente às vezes é só um servo. Eu só movo esse vaso para cá, movo esse vaso para lá, e não entendo a vontade do meu Senhor. Mas à medida que eu vou buscando, que eu vou vivendo a sua vontade, e a minha vida vai sendo transformada. Ele: opa, vem meu amigo. Antes disso, quem você conhece na Bíblia que é chamado amigo? Somente Abraão. Somente Abraão é chamado amigo de Deus. E agora você vê os apóstolos todos sendo chamados amigos de Deus. E eu quero acreditar que isso também é para mim e para você, ser amigo do Senhor Jesus. O amigo tem comunhão com o outro. Na brincadeira, de vez em quando eu falo com o pastor Rodrigo, né? Não é, cara, você não toca muito legal. Ele toca bem, sabe? Mas na brincadeira eu falo que ele toca ruim. É que a gente tem um grupo de louvor lá, que é um grupo mais íntimo, mais fechado. Eu mando os negócios para ele lá, sabe? Ainda bem que ele não leva nada a sério. Mas é só brincadeira, é amizade. Mas o amigo se alegra com o amigo, não é verdade? A gente se alegra na vida do outro. Tá aí, ó, o Rafa tava lá com o outro carro dele, tava meio na capenga, tentando, pelejando, lutando. Você via na expressão do rosto dele. Aí Deus foi lá e deu uma oportunidade para ele e para a Érica, né? Vamos continuar aí para frente. Mas Deus o prosperou, glória a Deus. A necessidade dele foi atendida. Ele não vai ficar na mão e na rua aí, né? Não ficou antes, mas, né, ficou gastando um monte de dinheiro. E a gente se alegra. Isso, o bom da amizade é isso, se alegrar na bênção dele. Eu mesmo já dei um rolê naquela nave ali, até na porta de casa ali. De vez em quando eles me oferecem: quer carona? Eu falei: não, eu vou de Uno, um no pé, um no outro. Que é daqui ali, ó. Eu vou de Uno, né? Um no pé, um no outro. É daqui ali, gente, é pertinho, 100 metros. Eu falei: não, hoje eu vou. Aí o Rafa da carona, eu sentei lá por um pouco, né? Falei: não, a Érica anda com espaço aqui, as minhas canelas maiores, não pegou em nada. Ele tá com conforto. A amizade é isso, se alegre com a alegria do seu irmão. Relacionamento. E aí o Senhor Jesus te chama para ser amigo dele, para se alegrar na obra dele, se alegrar com os pequeninos dele. Eu me recordo de uma ocasião onde tinha um senhor na igreja e a gente orava por ele. A esposa já era serva de Deus e o esposo não. E a gente orava, clamava. O dia que aquele homem se converteu, mas foi tanta alegria, parecia que a igreja ia arrebentar, o teto ia subir. A igreja ficou com aquela celebração, sabe? Assim, exultando. Igual que quando a Thaís estava orando aqui no final da oração dela, e a gente foi se envolvendo, e a igreja estava se envolvendo daquele jeito, alegrando com o Senhor Jesus na salvação de uma alma. Não é isso que a Bíblia diz? O preço de uma alma. Fala que os anjos se alegram por um pecador que se converte.
do que porque 99 que já está convertido. Então nós somos amigos de Deus, nos alegramos na obra dele, e ele nos revela o seu propósito. Ele fala e comunica com o nosso coração o seu propósito. Em Provérbios 18, 24 diz assim: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigos mais chegados do que um irmão. Você está vendo que o nível já ficou mais próximo? Era amigo, mas agora estou mais chegado do que o irmão, estou mais próximo do que o irmão. Aquela pessoa que te ampara num momento de necessidade, num momento, sabe, que você precisa, e você não precisa fazer esforço. Eu me lembro que eu adquiri um violão uma época, e o violão queimou a parte eletrônica, então não dá para tocar na igreja. E tinha um irmão lá na igreja, um irmão abençoado demais, foi lá, arrancou do dele, ele arrancou do violão dele, não comprou outro, arrancou do dele e colocou no meu. Mas como é que você vai fazer? Você vai ficar assim? Não segura minha bênção não. Chegou. E o mais curioso é que esse irmão, no começo que ele foi para a igreja, ele achou que eu não gostava dele. E por uma felicidade do Senhor, eu o convidei para almoçar na minha casa sem saber de nada. Falei, vamos almoçar um dia comigo. E a gente foi lá e fez um rangão legal. Almoçamos, celebramos. Aí depois o pastor da igreja me contou: não, ele achou que você não gostava dele. Tá vendo? O Senhor, sabe, traz a união. Amigos mais chegados que irmãos. Gente, tem pessoas que eu não posso esquecer. Tem um casal lá de Minas, a Beth e o Carlinho, que me assistiram na minha necessidade, sabe? Eu não posso esquecer deles. Tem que ser chegados. É a comunhão que Deus nos dá. Então nós precisamos desfrutar dessa comunhão, desse relacionamento com Deus e uns com os outros. No livro de Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e o seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Está vendo por que nós somos filhos de Deus? Porque nós fomos adotados. O Senhor nos trouxe para Ele. Há um termo na Bíblia, né, que fala que a gente foi enxertado na videira. E o irmão Valdir sabe muito bem mais do que eu nessa questão de enxertar uma planta, que você pega uma planta e pega uma outra, faz um corte, tem várias técnicas, mas você coloca uma planta às vezes diferente daquela, enxerta, e a seiva daquela planta mãe nutre a outra planta. Assim somos nós. O Senhor Jesus nos adotou. A gente não era o natural da casa, mas Ele veio e nos resgatou, e Ele nos supre, Ele nos nutre, e Ele nos torna filhos de Deus. Está vendo que grande ponte existia entre o homem e a Deus? A gente não alcançava pelas obras, a gente não alcançava, sabe, pelo tentar ser bonzinho, somente pelo sacrifício. Fez uma ponte e a gente pôde ter comunhão com Deus, relacionamento. Que vocês me permitem fazer uma breve explanação de um homem que inclusive nosso amado Diácono Amaral falou comigo disso. Jó. Muitos de nós conhecem a história de Jó porque é uma história muito famosa. O homem mais rico no seu tempo, um homem de muitas posses, mas que temia a Deus. E no temor a Deus, o inimigo vem diante do Senhor falar que tudo que Jó tinha, porque Deus o abençoava. O relacionamento de Deus com o Senhor, Deus, é porque o Senhor encheu ele de bens. A vida dele para o Senhor é porque o Senhor deixou ele feliz, o Senhor deixou ele alegre, o Senhor deixou ele satisfeito. Por isso que ele te busca. E eu conjecturo muito quando eu leio o livro de Jó, que eu fico imaginando Deus assim, sabe? É imaginação minha, não está na Bíblia. Eu vou esfregar na sua cara. É, como Deus faz com o diabo, eu vou esfregar na sua cara. Vai lá então. Toca nos bens de Jó, os filhos de Jó morrem, Jó continua adorando a Deus. Aí volta, não, mas
Se não tocar na saúde dele, você deixou ele fortão saúde, ele vai alcançar tudo de novo. Vai lá, só não mata ele. Novamente Jó continua. Jó fica firme. E o interessante que quando a gente lê o livro de Jó, no versículo 40, Jó 42:5 fala assim: de fato os meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito. Para por aí. O conhecimento que Jó tinha de Deus era de ouvir falar de outra pessoa. Talvez a tradição paterna, patriarcal, um conhecido, talvez através de um rito. Esse era o conhecimento que ele tinha de Deus. Esse é que ele tinha ouvido falar, mas não tinha experimentado. E aí, muitas vezes as pessoas têm uma experiência com Deus realmente só de ouvir falar. É igual quando você lê um livro. Antes de você ler, você pega lá a última, não é contracapa nem, lá no final da capa tem uma foto do autor, mas você não conhece. Leu as características dele, mas isso não te faz conhecer. Você vai conhecer o dia que você for lá, que ele for assinar o livro, você vai lá, pega na mão dele. Conheci, peguei na mão, mas ainda não conheço a sua intimidade. A não ser que vocês vão no café e tomem um café e comecem a falar da vida um do outro. Então o Jó conhecia o suficiente de ter ouvido de outras pessoas, ou talvez até através de uma tradição. Era o que ele tinha. Era o que ele tinha. E vocês sabem quem era assim também? Jacó. Jacó pegou a tradição de seu pai, que recebeu a tradição antes dele, ouviu falar de Deus, Deus o chamou. Existe um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. O Deus falou isso com ele, o Deus fez ele sair pelo caminho, fez ele levantar uma coluna, adorá-lo, sabia os ritos, como sacrificar, mas era ouvir falar, não era conhecer. Até que Jacó experimenta passar no Val do Jaboque antes de encontrar com Esaú, e lá ele contende com o anjo, e a partir daquele momento ele começou a conhecer, ele teve a experiência dele. Nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, você e Deus. Não é só de ouvir falar aqui. O testemunho, ele aquece o nosso coração, aquece, porque a gente vê que Deus não está lá longe, ele está aqui próximo, agindo. Mas precisamos que aconteça na nossa vida. Precisamos ver o Senhor em nós. Uma oração atendida, um milagre, um livramento, o Senhor dando direção, o Espírito Santo mostrando a palavra, mas nós precisamos ver em nós. Ou seja, precisamos de um Peniel, é um encontro com Deus. Deus, e a gente às vezes fala de algumas canções, né? O Senhor vim, e às vezes Ele vai. Mas tem canções que falam sobre morada, é isso, não é visitação. Não é vir para uma refeição embora, não, Senhor, faça morada. Faça morada. O relacionamento meu com o Senhor é para ser constante. Mas então, voltando a falar de Jó, ainda não conhecia Deus e o diabo já queria matar o pouco que tinha. O pouco que tinha, o inimigo da nossa alma queria ceifar. Ele te busca por isso, ele te busca por aquilo. É totalmente interesse. É as bênçãos que o Senhor dá. O Senhor é bom mesmo, Ele te busca, te serve na palavra, o Senhor já abençoa. Porque o Senhor é bom, é a sua virtude. Mas quero ver se tirar. E aí a gente vê, o nosso relacionamento com Deus não é porque Ele nos deu dinheiro para comprar aquela jaqueta de couro top, não. O nosso relacionamento com Deus não é porque agora a despensa está cheia de mantimento, tem carne na panela, tem verdura na geladeira. O nosso relacionamento com Deus é porque Ele nos amou primeiro e nos salvou. Mesmo que as outras coisas falhem, o nosso coração vai ficar em Deus, como diz em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja ovelha no curral, sabe que a vide não produz o mantimento, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Esse é o nosso relacionamento com Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele te amou e nos salva. Tudo que a gente tem é brinde, é um a mais.
Aí, tá aquele ar-condicionado ali, ó. Daqui a pouco, sabe, faz um calor e a gente põe ele para rodar, legal. É brinde. Se não tivesse ele, a gente ia continuar servindo a Deus. Serviu sem ter ele. Se não tivesse ventilador, você ia reclamar. Tá meio quente hoje aqui, né, irmão? As irmãs iam trazer um leque, ia abanar, mas ia cultuar. Ia continuar buscando a Deus. Se as cadeiras não fossem essa forte, fosse aquelas mais fraquinhas de praia, você ia continuar cultuando. Com medo de cair no meio do culto, mas ia continuar cultuando. Graças a Deus essas aí, que essas é muito forte. Mas está vendo? Nós buscamos a Deus porque Ele nos trouxe primeiro para Ele. Ele primeiro nos acolheu em seus braços. E aí a gente vê que Jó passou por toda aquela situação, todo aquele propósito. E no final de tudo ele diz: contudo agora, os meus olhos te contemplaram. Antes eu te conhecia pela boca dos outros, Senhor. Era só o que o meu pai e minha mãe falavam para mim. É o que eu aprendi numa escola dominical ou num catecismo. Agora eu vejo o Senhor na minha vida, transformando, me moldando, modificando. Eu vejo o Senhor na minha família. Agora eu te vejo e te conheço, Senhor. E eu quero estar próximo de Ti. Eu quero me relacionar contigo, Senhor. É isso. É experiência própria. Experiência própria. E Deus tem isso para nós. Deus tem isso para nós. A Bíblia diz que Jó reconheceu o senhorio de Deus e fala que depois desse tempo ele viveu 140 anos. Eu não sei quanto que ele viveu antes, mas se ele tinha 10 filhos, no mínimo, apesar que a época o homem tinha filhos mais velhos, mas no mínimo ele tinha uns 60 anos. A Bíblia fala que ele viveu mais 140. Até longevidade Deus deu ao homem. Longevidade, saúde, Deus o abençoou. Mas ele sabia que a principal bênção era ter o Senhor. É o mais precioso que a gente tem. Não tem prata, não tem ouro, não tem nada que se compara ou compre a presença de Deus. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor e com seus irmãos. É isso que o Senhor tem para nós nesse tempo. Uma busca para Ele. E finalizamos, se não me engano, em Tiago. Disse para a gente ir de encontro ao Senhor. E Ele vem de encontro a nós. Eu sei que é em Tiago 4. Então nós devemos ir buscar Ele, sujeitar Ele. E Ele, sabe, já está sempre com a mão estendida. Quantas vezes eu caí, quantas vezes eu errei, quantas vezes eu pequei, e de novo falei: Senhor, eu caí. E Ele foi lá, estendeu a mão e me levantou. É claro que, né, deu a correção dele, né? O pai dá uma correção no filho, precisa levar umas varadinhas, né? É igual, às vezes o pastor pega uma ovelha mais rebelde e chega assim, ele pode tirar o carrapicho assim com mais amor, ele pode chegar assim: ô, ovelhinha, não anda nesse mato de novo não, esse mato não é bom para você. E puxa os carrapichos com uma forcinha a mais, né? Para a ovelha aprender, né? Mas Deus corrige aquele que Ele ama. Amém? Quero findar aqui a palavra dessa noite e desejar que o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros seja cada dia maior. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus, amém.